Salmo 18, verso 20, diz assim: Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, e compensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos que estão presentes, eu não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuí-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno te mostra, com o íntegro, também íntegro, com o puro te mostra, com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Até aí, meus irmãos, lemos. Salmo 18 fala de relacionamento, de um povo escolhido para com o seu Deus. E nós temos aprendido, e ele já começa o Salmo dizendo uma expressão importante, que cada um de vocês deve dizer também: eu amo o Senhor. E por que você deve fazer? Porque você já confessou o Senhor Jesus Cristo como o dono da sua vida, como o Senhor da sua vida. E se Ele é o teu Senhor, automaticamente você é o seu servo. E se você é servo, você serve. Você trabalha para este Deus. Só que esse Deus não é um Deus ditador, como nós dizemos aí. Apesar de ele ser soberano, ele age conforme a sua excelência, na sua sabedoria, e ele nos dá graça para que nós possamos nos achegar até ele. O grande problema e a situação é como nós estamos vivendo diante desse Deus. Como que nós estamos tendo um relacionamento com esse Deus? E aí, esta pergunta você deve responder para você mesmo. Essa pergunta você deve responder a cada dia para você. Como tem sido o seu relacionamento? Se você diz que ama o Senhor Jesus Cristo, você vai servi-lo, vai viver uma vida santa com Ele. E aí quando você vive uma vida santa, uma vida dedicada a Ele, você vai entender quando nós dizemos que o nosso Deus é rochedo, o nosso Deus é o nosso baluarte. Nós podemos dizer que Ele é o meu Deus, porque nele eu me refugio. Então, a ideia do Salmo 18, até o presente momento, é dizer o quão grande é Deus, o quão grande é o nosso rochedo, e em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos esperar, em quem nós temos onde ser socorrido. E nós somos socorridos pelo Deus Todo-Poderoso, soberano. E nós vimos nas quartas passadas que quando ele age poderosamente. O salmista tentou ilustrar com uma grande tempestade, céu se abrindo, o Senhor descendo, eis que as trevas se dissipando e tudo mais, mostrando a grandiosidade do nosso Deus. E aí nós dizemos também que, e aqui tem uma expressão, e Deus te salva. Deus estende a mão para te retirar daquele lugar apertado, para te levar num lugar espaçoso, porque você é importante para Deus. E não porque você fez algo interessante, ou porque você é bom demais, não. É porque o Senhor nosso Deus te escolheu. O Senhor nosso Deus derramou a graça sobre você e te fez entender a graça, o maravilhoso plano da salvação. Por isso que nós o servimos e por isso que nós o amamos. A partir do verso de número 21, meus irmãos, nós temos algo interessante. Eu queria que vocês
acompanhasse comigo o raciocínio. Imagine um quadro, tem a sua moldura. E a moldura é muito importante, né? Você não coloca qualquer moldura sem antes saber o que está no recheio ou o que está na tela. Tudo é muito bem combinado. E quando nós lemos do verso de número 20 até o 24, vamos entender que isso é uma moldura. O verso número 20 e o 24, ele mostra o que ele quer dizer nesses versículos de 20 a 24. Então no 20 e 24 ele diz assim, o verso de número 20: retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça e recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. A primeira leitura você pode dizer assim: Davi era um santo mesmo. Davi era um homem que, olha, Deus o recompensou segundo a sua própria justiça. Mas a ideia aqui não é olhar para o que Davi fez. Deus não olhou para Davi e viu que Davi era um homem bom e o recompensou e o abençoou. A ideia deste versículo, vocês podem perceber que está no passado. Davi, como se ele aqui no final da sua vida, onde todos os seus inimigos foram cessados, ele diz assim: olha, Senhor Deus, o Senhor me livrou de todos, o Senhor me tirou de todas aquelas densas trevas e me levou agora para um lugar folgado, um lugar espaçoso. Então eu olho para trás e vejo sim as lutas, vejo sim as dificuldades, vejo tudo o que eu passei e vi que o Senhor, através da sua proteção, através do seu amor, através da sua providência, o Senhor me treinou. O Senhor tratou comigo de maneira diferente em meio às dificuldades, para me recompensar com amadurecimento. Sabe por que tem muitos crentes que ainda hoje bebem leite, precisam de leite na igreja para aprender alguma coisa? Porque lhe falta verdadeiramente um amadurecimento. E esse amadurecimento vem através das lutas, vem através das dificuldades, vem também através das bonanças, das vitórias. Mas esse tratamento só vai ter aquele que anda com Deus. Mas olha como diz o verso de número 24. Daí retribui-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Aí você pode falar, mesmo versículo, pastor, mas tem uma diferença. Agora aqui ele não está falando olhando para o passado. Agora ele olha para frente. Continua trabalhando na minha vida. Continua me treinando. Continua me dando formas para que eu amadureça na minha fé. Para que eu amadureça no meu sentimento, na minha vida cristã. Para que eu possa entender qual é a sua vontade para comigo. Então a ideia desses versículos iniciais que nós estamos estudando aqui é que Deus trata com cada um de vocês para que vocês sejam maduros na fé, para que vocês entendam quem é este Deus, para que vocês vivam conforme a vontade de Deus. Mas como isso, pastor? Por que você está dizendo isso? Olha o verso de número 21. Quando você tem esse entendimento que Deus está te treinando, Deus está trabalhando para o seu amadurecimento, ele diz assim: pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Nós não podemos olhar para este salmo e tentar desenhar a vida de Davi como um homem que era impecável. Porque você e eu sabemos que Davi pecou. Davi cometeu muitos erros. Erros que custaram muito caro para a sua vida e para a sua família. Então a ideia aqui, quando nós lemos estes salmos, além de nós vermos como devemos servir, como devemos andar diante de Deus, nós devemos olhar para Cristo. Porque no último verso deste salmo, ele vai apontar para o ungido do Senhor, como nós já estudamos no Salmo de número 2, que é um salmo messiânico. Então tudo isso daqui, no final das contas, aponta para o Senhor Jesus Cristo.
aquele que é verdadeiramente o nosso modelo, aquele que ao qual nós devemos seguir os passos, aquele que convida-nos a viver uma vida junto com Ele, aprender com Ele. Então nós precisamos entender o quê? Que a partir do verso 21, então ele começa a dizer: eu preciso viver uma vida santa. Eu preciso viver uma vida longe das coisas do mundo. Crente que é crente, cristão que é cristão, vive como cristão. Nós não podemos entender a nossa vida, olha, isso é apenas um filme, ou isso é apenas algo que não tem nada demais. Não! Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não apartei perversamente do meu Deus. Sabe o que quer dizer perversamente? É andar como ímpio. Aquele que não tem temor de Deus. Salmo de número 1. Todos sabem de cor. Pelo menos quase todos. Eu acredito que todos saibam de cor. Pelo menos os primeiros versos. Lá diz: bem-aventurado aquele que não anda. Tá bom aí? O que isso quer dizer? A primeira parte desse verso. Pois tenho guardado os caminhos. Porque se eu guardo, se eu observo, se eu tenho noção do que eu estou fazendo, eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, eu não vou me deter com os ímpios, eu não vou fazer as coisas que os ímpios fazem. Eu vou viver longe dessas coisas. É isso que o verso 21 diz. E quando eu vivo longe dessas coisas, o Senhor amadurece a minha vida. Eu consigo entender mais do Senhor. Olha o que está no verso de número 22. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Qual que é o verso 2 do Salmo de número 1? Antes, meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Os seus preceitos, as suas ordens, os seus mandamentos estão sempre perto de mim. Eu tenho prazer em conhecer e saber mais desse Deus, conhecer mais de como é andar nos caminhos do Senhor. E por isso que eu tenho prazer, e por isso que Deus me treina a cada momento. Nós sabemos que Deus não vai livrar vocês das tribulações, das dificuldades, mas Ele vai passar com você em meio às tribulações, em meio às dificuldades, mas desde que você entenda que deve fazer a vontade dEle, desde que você ande pelos caminhos do Senhor. Verso 23. Também fui íntegro para com Ele e me guardei da iniquidade. Como eu disse, se nós estivéssemos pensando em Davi pecou. Você vê que a ideia aqui não é você ser perfeito, é você ser irrepreensível ao ponto que olhem para você e não tem nada de errado. Não é isso. Mas a ideia aqui de pureza, de ser íntegro, de ser inteiro, é a vontade que você tem no seu coração de servir a esse Deus, de fazer a vontade dEle, de andar nos caminhos dEle. É isso que nós precisamos entender, meus amados, que quando Deus está no controle da nossa vida, nós vamos ter cada vez mais vontade de aprender do nosso Deus, vontade de prosseguir aprendendo do nosso Deus. Você ama a Deus, não é? Você serve a Deus, não é? Isso é verdade, isso é verdadeiro na sua vida. Então você está sendo treinado por Deus. As adversidades que vêm na nossa vida, elas vão nos servir para nos deixar mais fortes. É como nós vemos na vida de Jó, é chegar no final do seu livro e dizer: agora eu conheço o meu Deus. Não somente de ouvir, mas com Ele estar. E ver as bênçãos de Deus também em nossa vida. Então esse é o primeiro quadro. Nós estamos aqui aprendendo mais do Senhor. E neste mundo Deus está nos aperfeiçoando. Ele está nos treinando para que possamos viver vida íntegra, inteira diante de Deus. Então preste atenção.
Nós precisamos, a partir de hoje, se nós não estamos fazendo, tomar essa decisão em Cristo Jesus. Viver conforme Ele quer. E Ele vai nos amadurecer. Verso 25, ele começa a dizer algo interessante. Aí ele fala assim: para com o benigno, benigno te mostra. O que seria benigno? Seria uma pessoa piedosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que sirva a Deus. E por que ele usa, ele diz assim: para com o benigno, benigno te mostras. A ideia é que quando você é uma pessoa piedosa, que serve a Deus, que deseja a Deus, Deus vai ser bom para com você. Ele vai continuar te treinando, Ele vai continuar te aperfeiçoando, e quanto mais perto de Deus, mais nós poderemos conhecê-lo, e mais nós vamos saber olhar para nós e ver as nossas impurezas e as nossas dificuldades. Aqui não está a centralidade no homem, mas o poder está totalmente centralizado em Deus. O que precisamos fazer é sermos fiéis. É Ele que nos dá condições de sermos bondosos. Olha a continuação: com o íntegro, também íntegro. Com aquele que é inteiro com Deus, com aquele que pensa em um relacionamento íntimo, sincero, absoluto com Deus. Esse Deus não nos abandonará. Ele vai manter também este relacionamento com cada um de nós. Mas nós precisamos tomar uma decisão séria em nossa vida. Viver uma vida santa diante de Deus. Não somente de palavras, mas com toda a nossa vida. Olha o verso de número 26, ele começa a expressar. Até agora eu estou falando para crentes. Para pessoas que confessaram o Senhor Jesus Cristo. Você precisa se mostrar bom, porque Deus é bom para com você. Você precisa se mostrar inteiro diante de Deus, porque Deus, quando age, Ele age com perfeição diante de você e para você. Mas olha agora: com o puro, puro te mostras. Com aquele que busca santificação, Deus vai capacitar você, a mim, a qualquer um que busca com fidelidade, a ser santo. Nós por nós mesmos não conseguimos viver uma vida pura diante de Deus. Mas quando nós colocamos em nosso coração essa necessidade, Deus, através do seu Santo Espírito, nos capacita para viver uma vida santa. Sem pecado, pastor? Lógico que não. Nós somos pecadores. Mas nós vamos ser o quê? Nós vamos entender que a graça de Deus, que o Senhor Jesus Cristo levou todos os nossos pecados, e não há nenhuma culpa sobre nós. E por esse motivo, eu não quero mais viver em pecado, mas quero viver em santidade diante de Deus. Isso é vida de crente. Isso é vida de cristão. Isso é e deve ser a sua vida. Mas olha o que ele diz na parte B desse verso, verso 26. Com o perverso, inflexível. A palavra perverso aqui quer dizer torto. Uma pessoa torta, uma pessoa que não entende. Então ele usa ser puro, te mostra puro. Porém, aquele que é torto, aquele que é inflexível. Olha o que Deus faz. É inflexível. Quando o faraó endureceu o coração, e lá diz a palavra de Deus que Deus endureceu o coração de faraó para que o povo não saísse. A ideia ali não é que Deus usou de força maior para que o coração de faraó viesse a ficar mais duro do que uma pedra. Não foi isso. Simplesmente Deus deixou que o homem, no caso faraó, agisse por sua livre e espontânea vontade. E é assim que acontece com o ímpio, com a pessoa que não serve a Deus. Deus deixa eles na sua própria maldade. E quando isso acontece, nós não conhecemos o homem. Nós não sabemos o que ele pode fazer. E você viu o que aconteceu com o faraó? Foram 10 pragas. E ele ficou inflexível. E Deus agiu da mesma maneira com ele. Aqui nós vemos 2 caminhos. O caminho dos justos é um caminho de santidade, um caminho de retidão. Mas aquele que é ímpio
é uma vida longe de Deus. E eu sei que cada um de vocês está no caminho dos justos. Então nós precisamos viver uma vida condizente com os que são justos. A partir do verso de número 27, ele mostra que o caminho do justo não é fácil. As pessoas, quando leem esses versículos, eles pegam esse versículo e dizem para você: olha, vai que na tua força você vai pular barreiras, você vai pular muralhas, você é invencível, vai e você vai conseguir. Mas o texto aqui não diz isso. O texto diz que quem age poderosamente na vida do justo é Deus. Olha o que o texto diz a partir do verso de número 27. Porque tu, falando do Senhor, tu salva o povo humilde. Toda vez que você vê, ou na maioria das vezes que você vê a palavra humilde referindo-se a povo, a pessoas, nós temos uma grande referência lá nas bem-aventuranças. Qual que é a característica do cristão? A primeira lá, verso 3. Bem-aventurado o humilde de espírito. Não é isso? Então nós vemos aqui que Deus é o que salva. É Deus que liberta o seu povo. Aquele povo que é humilde. Não o povo que é altivo de olhos, como diz a continuação. Mas os olhos altivos, tu os abates. Os olhos orgulhosos, sabe as pessoas que andam com o nariz para cima? Achando porque tem alguma autoridade dada pelos homens, podem fazer o que querem? Não é assim. O ímpio muitas vezes acha que ele é capaz de fazer as coisas. E aqui Deus está falando assim: olha, presta atenção, povo meu. Presta atenção. Sou eu que livro vocês. Mas o ímpio, aquele que não crê em mim, olha o que o Senhor Deus faz. Ele o abate. Ele destrói. Ele vai perecer. O caminho dos ímpios perecerá. Não é isso que diz lá no Salmo 1, verso 6, no seu final? O Senhor conhece o caminho, aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É assim que funciona. Olha o verso 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama a luz das minhas trevas. Quando nós Samuel capítulo 22, verso 29, lá é o mesmo texto que nós estamos estudando aqui. Só que lá ele usa a expressão que não o Senhor, ele usa a expressão que o Senhor é minha lâmpada. E aqui o Salmo está dizendo que o Senhor faz resplandecer a minha lâmpada. Não tem nada de errado. São formas de expressar a mesma coisa. Sabe o que está querendo dizer aqui? Que em meio a lutas, em que meio às dificuldades, em que meio às grandes adversidades, o Senhor está conosco. O Senhor é que derrama a luz, Ele que nos derrama todo o poder em meio às trevas. Então a ideia aqui é que, olha, não é que você não vai ter problemas, você vai ter. Não é que a sua vida vai ser um mar de rosa, que não vai ter muitos espinhos. Mas o Senhor Deus estará contigo. O Senhor Deus iluminará o seu caminho. Ele estará com você. Em meio à grande tempestade, o Senhor estende as suas mãos e te liberta. É assim que funciona. É o próprio Deus agindo em favor dos seus filhos. A ideia aqui não é só de ter acendido uma lâmpada para esclarecer, mas é a ideia de transformar as trevas em luz. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Em meio a grandes e densas trevas, o Senhor é a nossa lâmpada. João Calvino ele diz a seguinte frase: e contudo, que não nos seja penoso andar nas trevas, desde que Deus se agrade de nos usar como lâmpadas. É assim que Deus age na nossa vida, meus irmãos. Em meio a este mundo terrível, nós vamos ver que Deus está conosco. Isso é maravilhoso.
olha agora o verso de número 28, 29. Pois contigo desbarato exército, com o meu Deus salto muralhas. Sozinho eu não sou nada. É Deus que nos livra, é Deus que nos salva, é Deus que nos dá entendimento da sua palavra para saber que com Ele nós podemos qualquer coisa. Mas é com Ele. Uma vida íntima com Ele, uma vida de servidão com Ele, uma vida, como nós dizemos, de completa entrega ao nosso Deus, devoção total. Não adianta nós olharmos para as dificuldades e falar, olha, está difícil mesmo, e você viver longe de Deus. Sem o Senhor Deus, nós temos grande, ou todas as chances de perecer diante das adversidades da nossa vida. Porque o verso de número 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provável, Ele é escudo para todos os que guardam, ou melhor, todos os que nele se refugiam. Nós sabemos que o agir de Deus é perfeito. Nós sabemos que o nosso Deus soberano, Ele age não somente no começo e no fim. Nosso Deus é soberano também em todas as partes da nossa história. O Senhor, Ele conhece todo o nosso sofrimento. Ele sabe de tudo o que irá acontecer. E na sua graça, e na sua misericórdia, e na sua soberania, Ele age sempre da melhor maneira possível. E quando nós olhamos e falamos sobre caminhos do Senhor, nós vemos um padrão. Qual que é o caminho do Senhor? É a justiça. É nós cantarmos santo, 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 e saber o que isso representa. Então viver uma vida santa diante de Deus. O padrão aqui não é a nossa justiça, mas é a justiça de Deus. Ele usa a palavra caminho, é a mesma do Salmo de número 1, verso 6. Que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, se ele utilizando essa palavra, ele quer entender que, olha, a ideia é essa. Existe um só caminho, que é Cristo Jesus. Então, ande por Ele, viva por Ele, tenha a sua vida dedicada a Ele. E sabe o que isso significa? Sabe como nós podemos chamar isso? De relacionamento entre um Deus, na qual nós podemos chamar de Pai, e de servos, como nós somos, na qual Ele nos chama de filhos. Este é o relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Deus. Um relacionamento em todos os lugares, mesmo em meio às grandes dificuldades, a grandes tormentas. Você precisa entender quem é Deus. E este conhecer vem através de lutas, mas também através de vitórias. E as vitórias não são suas, porque você e eu não conseguimos fazer nada, porque é com Deus, contigo, que nós saltaremos muralhas. É somente com o nosso Deus. Qual é o seu relacionamento com Deus, meu irmão? Você ainda está na fase do leitinho? Como que você está vivendo a sua vida? Meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. A palavra do Senhor, ela é pura. Ela se cumpre. E esse Deus, Ele é um Deus sim de milagres. Nós não podemos esquecer que nós estamos estudando o livro de Atos um pouquinho, e diz que o Senhor Deus, é Ele que age, é Ele que intervém, é Ele que abre as portas para o Evangelho, é Ele que cuida da nossa vida. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus poderoso, é um Deus grandioso, e Ele, como nós estamos estudando, Ele nos chama para ficarmos perto dEle. Então não perca tempo, fique cada vez mais perto do Senhor. Leia a sua palavra,
guarde os seus preceitos, viva uma vida diante de Deus, para que você possa desfrutar das bênçãos que Ele tem preparado para cada um de vocês. Que Deus assim nos abençoe.